E Jesus, queridos, ele nos deu aquilo que é chamado, da grande comissão, e também chamado de mandato de domínio. Lá em Mateus 28:18, ele disse: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse então é o mandato de domínio, essa é a grande comissão que Jesus deu à igreja, é o discipulado. Ide e fazei discípulos. E nós vamos falar essa semana então a respeito de qual é a perspectiva bíblica do discipulado, de crescermos no entendimento do discipulado e formarmos discípulos, porque essa é a maneira de nós gerarmos a cultura dos céus aqui na terra. A cultura dos céus vir aqui para a terra é através do discipulado. Eu gosto muito da perspectiva que o Dr. Myles Munroe ensinou a respeito que o projeto, a ideia de Deus era fazer da terra uma colônia dos céus, aonde Deus tivesse o governo, o domínio sobre a terra, para que a sua bênção fluísse sempre neste lugar. O pecado ele acabou terminando com esse projeto de Deus, mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Para isso o Senhor Jesus se manifestou. E ele veio restaurar todas as coisas. Então, quando Deus ele envia, depois da morte do Senhor Jesus e da ascensão dele aos céus, quando ele sobe aos céus, Deus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo seria como o governador que vem para estabelecer esse comando de Deus aqui. E o Dr. Myles ele vivia numa república onde um rei governava, Ele vivia numa nação onde havia um rei ali que governava, então ele entendia muito bem essa perspectiva de reis. E ele trouxe alguns conceitos muito interessantes da gente aprender. Dentre eles que quando um rei ele coloniza uma nova terra, ele envia um representante, um governador para aquela terra. E naquela terra começa a colocar, implantar a cultura daquele reino, daquele rei naquela terra, para que quando o rei vá, ele se sinta em casa, ele se sinta muito bem ali. Então toda a cultura da nação que está colonizando é levada para aquela nação que está sendo colonizada. E o Espírito Santo ele está trazendo toda a cultura dos céus, e sabemos que a cultura a melhor forma dela ser expressa é através de uma linguagem. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, temos uma linguagem particular. O pessoal dos demais estados da nação brasileira, ainda que todos venhamos falar o português brasileiro, temos outra cultura ou o nosso próprio cacuete de falar, as nossas formas de falar. Cada um de nós tem uma maneira de falar, a gente convive com o pessoal de vários lugares, a gente vai vendo, Cada um fala de um jeito, porque isso é cultural. Assim também, o Espírito Santo nos deu uma linguagem do reino, Quando a gente é batizado no Espírito Santo, a evidência é falar em outras línguas, e essa é a linguagem do reino de Deus, da cultura dos céus, que vai sendo gerada sobre as nossas vidas. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos levar a cultura de Jesus em cada lugar. Nós vamos trabalhar muito em seguida, sobre a importância da influência nas 7 áreas da sociedade, E vamos ter uma semana também sobre este assunto, pelo menos uma semana sobre este assunto, falando a respeito da importância de trazermos a cultura dos céus em cada lugar, trazermos aquilo que são os conceitos e os princípios de Deus em todas as áreas de influência da sociedade. E para isso nós precisamos formar discípulos, discípulos de Jesus. Pessoas que pensam como Jesus pensa. Tem gente que diz assim, fulano se envolve com a área A, tal lá, e ele acaba caindo, ele acaba pecando, ele acaba se perdendo. Queridos, eu acredito, de todo o meu coração, de fato, com todo o meu entendimento, que pessoas que se perdem é porque elas não vivem uma vida
de discipulado. Não vive uma vida de acordo com os princípios de Deus, com pessoas que estão aconselhando, orando, intercedendo, afirmando o ministério que Deus deu para aquela pessoa, porque é um ministério, um serviço, e tem gente assim que se perde por causa dessas coisas. Bom dia, queridos. Bom dia a todos aí, o Thiago também, pastora Leia, bom dia a todos. Então, muitos se perdem, né? Muitas pessoas se perdem pela falta do discipulado, porque não foi construído naquela pessoa os valores do reino de Deus, e essa é a nossa função. E por isso Jesus disse, ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. E uma palavra usada aqui para Jesus, lá em Mateus 13,55, nos dá uma perspectiva muito clara do discipulado. Olha que bacana, né? A Bíblia diz, não é este o filho do carpinteiro? Eu queria que a gente entendesse um pouquinho essa palavra aqui, porque ela é fundamental naquilo que nós queremos falar. Diz, não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13,55. E carpinteiro no grego aqui é a palavra tecton. E essa palavra significa artífice em madeira, carpinteiro, marceneiro, ou ainda, pessoal, essa palavra significa qualquer artesão, seja a arte da poesia, o produtor de canções, o projetador, o planejador, o autor, tudo no grego é usada essa palavra tecton, aquele que realmente é um grande artesão. E quando a Bíblia se refere a Jesus como filho do carpinteiro, está falando dele que era um artesão. E o discipulado, querido, ele remete a um trabalho artesanal. Né? Quem faz trabalho artesanal sabe quanta dedicação, esmero, quanta manualidade é necessária, habilidades especiais para formar um artesanato. E aqui está se dizendo isso, né? Que Jesus ele era um carpinteiro, ele era um artesão. Então fazer discípulos é um trabalho artesanal de investir nas pessoas, de moldar as pessoas do estado bruto para uma maturidade frutífera. Eu vou repetir essa frase, né? Fazer discípulos repete a um trabalho artesanal de investir em pessoas moldando-as do estado bruto para a maturidade frutífera. Né? Como trabalhar com uma pedra bruta e fazer dela uma linda joia. Esse é o chamado que Deus deu a cada um de nós para formarmos discípulos, para sermos artesãos, aqueles que vão se doar para que vidas sejam formadas, vidas sejam libertadas, restauradas e venham assumir o seu papel, o papel pelo qual Deus criou na sociedade. Deus nos criou para sermos pessoas que vão ser protagonistas na manifestação do teu reino nessa terra, através da sua graça, da sua unção, mas Ele nos chamou para sermos pessoas que vão manifestar a sua glória. Ele nos chamou dessa maneira. Então nós precisamos entender esse conceito, né, de ser um trabalho como de um artesão. Paulo, ele mesmo falou, né, que sentia dores de parto até Cristo ser gerado nos discípulos. Ele coloca então em perspectiva quanta dedicação é necessária para formar um discípulo. Tem muita gente que acha que discipulado é algo simplesmente que vai acontecer se a gente não se dedicar. Não, querido. Verdadeiros discípulos são formados com muita dedicação, com um trabalho muito focado, realmente sabendo aonde tem que levar. É claro que isso depende da nossa comunhão com Deus. Isso nós temos que falar no discipulado. Nenhum discipulador vai conseguir formar um discípulo se ele não tem muita vida com Deus, porque ele precisa entender qual é o projeto de Deus para o seu discípulo. É como um pai que precisa descobrir, entender o propósito de Deus para os seus filhos. Exatamente isso. E foi isso que Jesus fez. Ele pegou 12 homens brutos, carnais, conduziu eles por um relacionamento pessoal, até transformá-los na equipe de líderes que ia revolucionar o mundo inteiro. Não só aquela geração, mas toda a história da civilização. E o trabalho de Jesus foi o discipulado. O trabalho principal de Jesus foi o discipulado. E lá no capítulo 17 do livro de João, Jesus ele fala naquilo que nós chamamos da oração sacerdotal, oração ali que Jesus
está fazendo, e ele, na verdade, está fazendo como um relatório, uma prestação de contas para Deus essa oração. Em João 17,4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Espera aí. Tiago 17 é antes da crucificação. Preste atenção. Tiago 17. João 17. O Tiago entrou aqui. Bom dia, Tiago. E daí eu falei Tiago 17. João 17 é antes da crucificação do Senhor Jesus. E olha o que ele diz. Eu já te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Que obra é essa? É que aqui Jesus estava encerrando o ciclo de discipulado. Ele tinha dito: completei o meu trabalho de discipulado. Realizei a obra que me deste, que era formar homens para seguir essa missão. Então, o pastor Danilo Figueira, ele diz: nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido a sua missão se partir desse mundo sem deixar filhos espirituais, capazes de se reproduzirem. O fazedor de discípulos é alguém que vive por este propósito. Forte isso, hein? Muito forte. É isso que a gente vê o Senhor Jesus dizendo: completei, né? Eu já realizei a obra. Então Jesus estava dizendo aqui na oração sacerdotal de João 17, mesmo sem ele ter ido para a cruz, que ele não tinha cumprido o seu sacrifício redentivo, mas mesmo assim ele havia consumado a obra que o Pai havia confiado a ele. Ele havia completado o que era a obra do discipulado. É isso que ele estava falando. Em João 17,12 ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus estava dizendo: eu estava trabalhando no discipulado, cuidando eles, formando eles, para que eles viessem fazer tudo o que era necessário. Então Jesus pregava para as multidões, ele ensinava as multidões, mas ele gastava tempo com a equipe apostólica que ele estava formando, com os discípulos que ele estava formando. Era com eles que ele intercedia, que ele tirava as dúvidas, que ele pregava chaves poderosas, ele descortinava a palavra, trazia toda a revelação. E aí sim, lá na cruz, ele vai dizer tetelestai, que significa o preço está pago. O preço pelo pecado foi pago na cruz. A palavra tetelestai é está pago. Toda a dívida da humanidade com Satanás, com o pecado, está paga. Mas Jesus já havia cumprido a missão em João 17,4, quando ele forma os seus discípulos. Nós cumprimos a nossa missão, a grande missão que Deus nos deu, queridos, quando formamos discípulos. É aí que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. Então, tudo o que Jesus fala em João 17 tem a ver com a missão cumprida por ele, de transformar aqueles 12 homens comuns em 12 líderes de excelência. Amém? E Jesus havia chamado os 12 para estar com eles. E aqui é muito importante. O discipulado, lá em Marcos 3, 13 a 15. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Veja que o primeiro passo aqui nós vamos ver Jesus chamando eles. Então o discipulado ele tem essa proposta e uma segunda ainda. Quais são essas duas propostas negociáveis? Primeiro, um relacionamento pessoal com ele. Não existe discipulado sem relacionamento pessoal. Hoje o que nós vemos na igreja são as reuniões de massa, as reuniões do grande público, mas isso não é discipulado. Isso tem outra perspectiva de receber a palavra de Deus, de adorar Jesus e o Senhor como cabeça da igreja. Tá certo? Isso está 100% certo. Mas o discipulado requer relacionamento. E nem todo mundo que está ali no culto é discípulo de quem está ali pregando, de forma alguma. O discipulado ele vai exigir um relacionamento pessoal. E segundo, a formação para o serviço cristão. Então, essas duas coisas, talvez não agrade muito quem está ouvindo, mas essa é a verdade. O discipulado ele requer, em primeiro lugar, relacionamento pessoal. Em segundo lugar, é a formação para o serviço cristão,
para que os valores e princípios do reino sejam reproduzidos, aonde a pessoa trabalha, na universidade que ela frequenta, na escola que ela está, na família que ela pertence, em cada lugar que ela vai gerar os valores do reino. Então o discipulado ele vai trabalhar exatamente no relacionamento pessoal e vai trabalhar na formação para que essa pessoa cumpra os deveres cristãos. Todo cristão precisa ser um proclamador do evangelho, um pregador do evangelho em tempo integral. Todos nós somos pregadores do evangelho em tempo integral, uma vez que nos convertemos ao Senhor Jesus. Então Jesus chama para estarem com Ele. É necessário esse relacionamento. Mesmo que se tenha um treinamento formal, né, na rede apostólica que muitos de nós que estamos aqui fizemos parte, nós temos um treinamento formal e isso é extremamente importante, esse treinamento. Né? Nós começamos primeiros passos, fundamentos bíblicos, encontro de libertação, nós temos o curso de liderança, o encontro com o Espírito Santo, nós temos uma trilha de treinamento, né, por onde todos passam e são discipulados quanto ao conhecimento. Né? A gente vai receber então a base bíblica para a gente crescer, mas isso não anula o discipulado pessoal, isso não anula o relacionamento pessoal, porque discipulado requer, em primeiro lugar, relacionamento pessoal e, em segundo lugar, requer o que eu falei para vocês, o cumprimento do propósito. Precisamos, então, cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. O discipulado tem essas duas bases. Uma igreja, por exemplo, que ela se baseia só em programas, ou mais em programas do que em relacionamento, ela nunca vai estar habilitada para cumprir a vontade de Deus. Vou falar de novo. Uma igreja que se baseia mais em programas do que em relacionamentos, ela nunca será habilitada para cumprir a vontade de Deus. Então, no processo, vai haver disciplina, vai haver confronto, vai haver perdão, vai haver conselho, prestação de contas. Tudo isso faz parte, porque é assim que nós vivemos os relacionamentos com as pessoas. Então, Jesus, ele chamou para estar com Ele, para expulsarem demônios, para curarem os enfermos, né? Para estarem com Ele, pregar e exercer autoridade, expulsar demônios. É o que nós lemos ali em Marcos, no capítulo 3, versículo 13 ao 15. Então Jesus estava enviando eles para cumprir a obra, para realizarem a obra de Deus. Então o discipulado ele tem esse relacionamento, mas ele também nos leva a cumprir o propósito. Se nós não temos essas duas perspectivas, se nós não vamos trabalhar essas duas propostas, não há um verdadeiro discipulado. Amém? Então por isso que vamos trabalhar com nossos discípulos. Por isso que vamos viver como artesãos, como lemos a palavra tecton, que Jesus ele era carpinteiro, ele era um artesão, e como um artesão ele estava formando os seus discípulos. E hoje é isso que Jesus está levantando, queridos. Discípulos que têm os seus valores, que amam o que ele ama, que têm um coração segundo o coração dele, para que vidas sejam transformadas, para que cidades, estado, nação seja alcançado para o Senhor Jesus. Nós temos uma grande missão a cumprir, manifestar a cultura do reino de Deus em cada área, trazer o reino de Deus para cada área, manifestar a vontade de Jesus em cada lugar. Você é um embaixador do reino de Deus. Ser um discípulo é ser um embaixador do reino de Deus. Agora, eu queria fazer uma pergunta e queria que tu colocasse exatamente, querido, o que significa a palavra discípulo para ti? O que é discípulo? Quem é um discípulo? Quem é um discípulo? Escreva aí, faz favor, aí para ti, o que é um discípulo? Quem é um discípulo? Se você puder aí, escreva quem é um discípulo? Qual a função de um discípulo? Como que nós identificamos um discípulo? E já que estamos na semana do discipulado, vamos falar um pouco sobre isso. Gostaria que você colocasse, me ajudasse aqui. Então, quem é um discípulo? Qual a função? Como nós identificamos um discípulo? O que um discípulo precisa fazer? Porque foi o que Jesus disse, ide e fazei discípulos. Fazer discípulo não é uma sugestão, é uma ordem que Jesus nos deu. E quem não obedece, peca. Vou falar de novo, fazer discípulo não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Ele disse, ide, fazei discípulos. É a grande comissão. Então, o discipulado é o trabalho paciente de esculpir o caráter e a visão de Cristo em pessoas que a Ele se consagram. Uau, né? Que bacana. Vou falar de novo. Discipulado é o trabalho paciente de esculpir o caráter e a visão de Cristo
em pessoas que a Ele se consagram. Isso é discipulado. É a gente trabalhar como um artesão, formando o caráter de Cristo, os princípios de Cristo, os valores de Cristo sobre aquelas pessoas. A pastora Cláudia botou aqui: quem é um discípulo? É aquele que gera filhos e filhas. Quem mais quer colocar aí? Quem é um discípulo? Ou como identificamos um discípulo, né? E aí, pessoal? Me ajudem aí. Me ajudem. Eu vou deixar essa resposta para amanhã. Não vou falar hoje. A perspectiva bíblica tem tanta coisa para a gente conversar aqui, que diz muita coisa, muita coisa. Uma das coisas que eu quero falar é que discipulado também não é controle sobre ninguém. Discipular alguém não é controlar, não é manipular ninguém, não. É, de fato, trabalhar para que aquela pessoa cresça, viva o projeto dela, né? Viva todo o propósito que Deus tem para a vida dela. Então isso é discipulado. E a Bíblia diz: maior é o que serve. É isso que a Bíblia nos orienta. Maior é o que serve. Então nós não temos discípulos para sermos servidos por eles, não, mas para servi-los. É isso que Jesus nos ensina. E por isso que o discipulado, ele requer uma convivência. E ele é desenvolvido sobre as bases da paternidade, não da chefia. Exatamente o que a pastora Cláudia colocou. Não é uma chefia, é uma inspiração pessoal, junto. Não também inspiração à distância, é estar junto. É aquele que anda junto no mesmo propósito, botou o Cláudio, né? Aquele que anda junto no mesmo propósito. Então, essa é uma ótima resposta, né? Aquele que é como gerar filhos, é andar junto no mesmo propósito. Discipulado é ter, sim, muita comunhão, né? É ter muita comunhão. Então, muitas vezes a gente olha para o termo, por exemplo, submissão, que é mal entendido na igreja. E na arte de fazer discípulos, estar na mesma missão de outra pessoa, submeter-se, significa meter-se debaixo do chamado de alguém. Prepará-los, né? O André disse, prepará-los para caminhar juntos. Prepará-los para caminhar juntos. Então, a palavra submissão no discipulado é andar debaixo do chamado de alguém. Entender qual é o chamado de uma pessoa que já está vivendo isso e eu vou junto com essa pessoa. Isso é a submissão bíblica. Não é uma submissão cega, não é uma manipulação, mas é entender. Então Jesus, ele sabia muito claro para onde estava indo, chamou discípulos para andarem junto com ele, para avançar e estabelecer o reino de Deus. O apóstolo Paulo, um grande exemplo de discipulado ou discipulador, né? No Novo Testamento ele disse: irmãos, sede meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Era a consciência de que o discipulado exige mais do que uma retórica, exige um testemunho. Não há atalhos para a credibilidade. Paulo disse: vocês precisam me imitar como eu imito Cristo, precisam andar junto comigo, assim como eu tenho andado junto com o Senhor Jesus. Amém? Então o discipulador é alguém que vai servir os outros com a sua influência. É alguém que vai guiar os outros com a sua influência. A Michele colocou: discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outro. Muito bom também, né? Isso, discípulo e disciplina são palavras que têm o mesmo radical. Exatamente, um discípulo ele tem que ter disciplina. Não existe discípulo sem disciplina, né? Sem ser uma pessoa disciplinada a viver os valores do reino de Deus. Tudo isso é discípulo mesmo, de fato, mas eu vou deixar uma resposta bíblica para amanhã sobre como que identificamos um verdadeiro discípulo. Como que identificamos um verdadeiro discípulo. Mas hoje nós falamos então, queridos, a respeito de que discipulado é como a obra de um artesão. E eu quero acabar a minha parte aqui falando, de novo, que quando fala que Jesus era carpinteiro, a palavra usada no original, no grego, é a palavra tecton, um artífice em madeira, ou qualquer artesão. E aí vai desde a arte da poesia, a ser um projetador, um planejador, um autor, todo aquele que faz um trabalho de um artesão seria a mesma palavra que foi usada para Jesus. Então, às vezes as pessoas pensam: Jesus era um simples carpinteiro, Jesus era um artesão, queridos.
era um artesão. Há um filme que mostra, não sei se é fato isso, não encontrei nos livros falando a respeito, mas eu vi num filme Jesus como planejando, fazendo como a primeira mesa para se sentar como sentamos hoje. Não sei se de fato foi, mas ele era um artesão. Ele era alguém que estava ali trabalhando naqueles discípulos, esculpindo o seu caráter, o seu DNA naqueles discípulos. E Jesus disse para nós, vão e façam discípulos. Ele nos deu um modelo. Nós precisamos realmente ter toda essa perspicácia, todo esse trabalho, toda essa dedicação, toda essa disciplina, para que venhamos ganhar vidas para Jesus e formar deles verdadeiros discípulos do Senhor. Amém? Se alguém tem alguma pergunta, querido, fica à vontade aí, pode colocar a tua pergunta nesse sentido que nós falamos hoje. Hoje estamos na semana do discipulado. Também não quero deixar de te pedir para você compartilhar a live com o pessoal da igreja, com os discípulos, com os amigos, enfim, compartilhar. Muito bom o primeiro dia, pastora. Muito bom falar sobre isso, né? Eu acho que essa compreensão, quando a gente entende, né, essa palavra, que Jesus ele era um artesão, que nós vamos ter que nos dedicar, fazer com muito esmero. Se você, querido, não tem tanta clareza, veja alguns vídeos de artesãos, né? Trabalho manual, trabalhando, precisa ter muito cuidado, né? Senão você perde a obra que você está trabalhando. É como o construtor do vaso, é como alguém que está fazendo uma obra em madeira, lixando, polindo, trabalhando ali, né? Um artesão de madeira, então ele vai ter que cortar com a talhadeira, ele vai ter que usar máquina. Hoje tem muitas máquinas, né? Ele vai ter que lixar várias vezes e de novo, vai ter que ir arrumando de todos os ângulos para formar a obra que ele espera. Assim, nós também vamos ter que ter toda a paciência, disciplina, trabalho, cuidado de novo, até formarmos discípulos de muito valor que vão manifestar o reino em todos os lugares. E nós temos que sonhar e ver, queridos, em todas as áreas. Lá na educação, lá no governo, queridos, como precisamos com homens com o coração de Deus, obedientes a Deus, com os princípios de Deus no nosso governo. Como precisamos também na educação, que está se perdendo. Como precisamos nos negócios. A família, que precisa muito dos valores do reino, de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus nesse lugar. Amém? Ninguém quis colocar nenhuma pergunta? Vou ficar com receio ou está tudo ok, tudo legal, não querem perguntar? Muito bem, queridos, eu quero fazer então uma oração. Se alguém ainda quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Vamos orar por hoje e amanhã nós vamos para o segundo dia aí da nossa semana do discipulado. Pai, em nome de Jesus, bênção sobre a vida de cada um que está conosco, aqueles que se chegarão nos próximos momentos, nos próximos dias. Deus, que todos nós venhamos ter esse coração de sermos discipuladores. O Senhor nos chamou e nos deu a grande comissão, ide fazei discípulos, e nós queremos ser esses fazedores de discípulos. Queremos ganhar almas para o Teu reino. Queremos tocar em vida, Senhor, manifestando a Tua vontade sobre essa terra. Eu abençoo cada um que está aqui, Pai, cada um que vai se conectar com essa graça e essa unção de ser um tecton, um artesão que vai formar o Teu caráter, Senhor, a Tua cultura, os Teus valores, os Teus princípios em cada homem e mulher que Te amam, que Te servem, para que aonde o Senhor os posicionou, sejam homens e mulheres que manifestem a Tua vontade, o Teu querer sobre esta terra. Bênção sobre os Teus filhos, bênção sobre esse dia, o início dessa semana, vai abençoando, Pai, cada cidade, cada lugar aqui representado, Pai. Bênção especial sobre as suas vidas, bênção sobre as suas famílias, sobre os seus trabalhos, sobre suas células, igrejas. Deus, que o Senhor dê graça, a abundante graça sobre cada um, Deus. O Teu favor vai abrindo as portas, Pai. Vai abençoando sobrenaturalmente. Quem está enfermo, Senhor, que nessa manhã receba a Tua unção de cura, Pai. Aqueles que estão abatidos sejam fortalecidos no Senhor. Aqueles que estão cansados sejam renovados no Senhor. Aqueles que precisam de criatividade venham receber a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Um novo ânimo, um novo vigor. E eu quero profetizar e declarar esse dia, o dia de hoje, os próximos dias, dias de conexões assertivas para construírem um futuro que o Senhor tem para as suas vidas. Quero liberar uma palavra de bênção e de vitória sobre a vida dos Teus filhos em nome
de Jesus. Amém. Amém, querido? Seja então esse artífice, seja esse artesão que forme discípulos. Deus abençoe a todos.